Aí eu poderia aplicar esta função dentro de uma base de dados onde eu tenho estes pontos para fazer aí um cálculo de quantos alunos estão entre determinada média. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre a função frequência dentro das planilhas do Google nesta série de videoaulas. Eu estou com duas páginas aqui com uma base de dados pequena para lhe mostrar como é que funciona e depois aplicamos em uma base de dados maior. Lembrando, se essa videoaula, se essa série está te ajudando de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comentar o que você está achando desta série de videoaulas, que me apoia demais nesta série aqui do canal. Eu estou aqui com uma base onde eu tenho alunos e pontos. E nós queremos verificar a frequência que está ocorrendo estes pontos para cada dinâmica aqui que eu tenho, para cada margem de pontos que eu tenho dentro desta base de dados. Eu vou copiar aqui uma área de pontos, vou colar aqui nesta planilha. Aqui nesta área de pontos tem os pontos que eu vou verificar. Então, aqui de 0 a 10, eu tenho estes pontos que eu quero contabilizar quantos alunos nesta base estão de 0 a 10, quantos estão de 10 a 20, de 20 a 30 e assim sucessivamente até os 100 pontos, que é o limite aqui desta base que eu estipulei. Vamos ver como é que funciona esta função. Eu vou diminuir um pouquinho aqui estas células para ficar melhor aí na visualização de vocês quando eu aplicar a função. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui e vamos aplicar esta função aqui. Eu vou colocar a função igual frequência. Esta função frequência, caso não apareça sua sintaxe, é só clicar no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Eu preciso dos dados, então seria a minha base de dados, que eu tenho estes pontos. E as classes, que eu já estipulei aqui as classes. De 0 a 10 vai ser o 10, de 10 a 20 vai ser o 20, assim sucessivamente, sempre no teto maior de cada ranking que eu tenho aqui dentro, para nós termos um resultado da frequência. Quantos alunos nesta base de dados estão nesses pontos? Aqui poderia ser notas também. Eu vou colocar aqui dentro, então, os dados vai ser toda essa área aqui, ponto e vírgula. E as classes? Eu já tenho estipulado o teto das classes, que vai ser 10, 20, 30, assim sucessivamente, até chegar no número 100. Vou selecionar esta área aqui, posso dar um Enter, e veja que ele vai contar nesses pontos aqui, desses alunos, quantos que estão em cada grade dessa daqui. Então, eu tenho um que está entre 0 e 10, que seria aqui o número 7. Aqui entre 10 e 20 também tem um, aqui também, e assim sucessivamente. Veja que entre 80 e 90 eu tenho 3. Se eu verificar aqui, eu tenho 81, tenho 90 e tenho o 88. Tenho esses 3 aqui dentro. E entre 90 e 100 eu tenho apenas um. Lembrando aqui, na verdade, na grade, ele vai começar a partir de 91, né? Aqui 81, 71, ele não conta o início dessa casa. Ele conta o final, mas não vai contar este início. Tendo isso, quando eu tiver uma alteração aqui dentro, digamos que eu tenho mais um aqui, número 5, um número 9, aí ele vai somando. Eu tenho 3 alunos nesta média aqui, entre 0 e 10, e ele faz este cálculo para mim. Seria interessante nós aplicarmos numa base onde nós temos bastante alunos. Aqui eu tenho 500 alunos dentro desta base de dados. Então, se nós quisermos contar com esta grade que nós estipulamos, nós conseguimos utilizar esta função facilmente. Eu vou copiar aqui apenas para exemplificar. Vou voltar aqui, vou colar aqui dentro. Diminuir um pouquinho estas duas colunas e estas duas colunas também. E aqui nós vamos aplicar esta função igual frequência. Os dados que eu quero, que vai ser a matriz ou o intervalo que contém os valores, vai ser
a coluna B. Vou selecionar toda a coluna B e vou limitar aqui da B2 até a 501, porque eu tenho 500 entradas, 500 alunos aqui dentro. Coloco ponto e vírgula e as classes vai ser estas classes aqui. Vou dar um Enter e veja que ele já me traz o resultado. Então fica mais fácil aí de eu aplicar esta função e identificar quantos alunos estão nessa grade de pontos. De 0 a 10 eu tenho 67, de 10 a 20 eu tenho 45, de 20 a 30, 43 e assim sucessivamente aqui dentro. Aí eu poderia aplicar esta função dentro de uma base de dados onde eu tenho estes pontos para fazer aí um cálculo de quantos alunos estão entre determinada média, né? Fazer esse cálculo de médias dentro das planilhas do Google. Bem interessante de se aplicar esta função. Ainda não tínhamos visto esta função aqui no canal, mas é uma função aí muito aplicada aí por professores e pessoas que fazem e têm esta métrica de alunos e pontuações. Lembrando que nós temos clube de membros aqui no canal. Caso você queira me ajudar com um projeto aqui do canal, tá aqui embaixo o botão de Seja Membro. Você tem acesso a benefícios e antecipado a videoaulas aqui do canal. E se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comente o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!